Ela dizia que orava por mim, mas orava para eu morrer e ficar com o meu ancião. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eu estava sentada na varanda de casa com as mãos tremendo enquanto folheava a Bíblia, tentando encontrar um pouco de paz. Meu coração estava pesado, como se uma pedra enorme estivesse apertando meu peito. Havia semanas que eu sentia um mal-estar estranho, uma fraqueza que não passava, dores que vinham e iam sem explicação. Mas o pior não era a doença em si. Era o que eu começava a desconfiar que estava por trás dela. Meu nome é Ana, tenho 35 anos, e sou casada com o irmão João, um homem de Deus, servo fiel na obra do Senhor. Nós nos conhecemos ainda jovens na congregação, e desde então, nosso lar sempre foi um lugar de oração, de louvor e de muito amor. Mas havia uma sombra pairando sobre nós, e eu não sabia como nomeá-la. Até que numa noite de muita dor, Deus abriu meus olhos. Tudo começou com uma simples dor de cabeça. Pensei que fosse cansaço, afinal, eu trabalhava muito, ajudava na obra da igreja, cuidava da casa e ainda visitava as irmãs doentes. Mas as dores não passavam. Depois vieram as tonturas, um formigamento nas mãos, uma fraqueza nas pernas que me fazia tropeçar sem motivo. Fui ao médico, fiz exames e nada era encontrado. Os médicos diziam que era estresse, ansiedade, mas eu sabia que não era só isso. Havia algo mais. Foi então que comecei a notar coisas estranhas. Sempre que eu ia à congregação, uma irmã, que vou chamar aqui de Maria, se aproximava de mim com um sorriso doce, colocava a mão no meu ombro e dizia: Irmã Ana, estou orando tanto por você. Que Deus te fortaleça. No começo eu agradecia, achando que era apenas carinho. Mas com o tempo percebi que toda vez que ela orava por mim eu piorava. As dores aumentavam, a fraqueza ficava insuportável, e uma angústia profunda tomava conta de mim. Uma noite, depois de mais um dia difícil, eu estava deitada na cama, com o corpo ardendo em febre, e o irmão João ao meu lado segurando minha mão, orando. De repente, uma voz dentro de mim falou claro: ela não está orando por você. Ela está orando contra você. Fiquei gelada. Como assim? Maria era uma irmã tão querida, sempre tão solícita, sempre presente. Mas aquela voz não saía da minha cabeça. Nos dias seguintes comecei a observar melhor. Sempre que Maria se aproximava, eu sentia um aperto no coração, como se algo ruim estivesse para acontecer. Uma vez ela me ofereceu um chá dizendo que era bom para a dor. Bebi e na mesma hora uma náusea forte me atingiu, como se tivesse engolido veneno. Outra vez ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido: Deus vai te curar, irmã. Mas naquela noite sonhei com uma cobra enroscada em meu corpo, sugando minhas forças. Foi então que resolvi jejuar e buscar a Deus com mais intensidade. Fiquei 3 dias sem comer, só bebendo água e lendo a palavra. No terceiro dia, enquanto estava de joelhos no meu quarto, clamando a Deus, uma visão me foi dada. Vi Maria em seu quarto, de joelhos, mas não estava orando por mim, estava falando palavras duras, amarrando meu corpo, pedindo que eu ficasse doente, que eu morresse, para que ela pudesse ficar com o meu marido. Fiquei tão chocada que quase desmaiei. Como uma irmã em Cristo poderia fazer uma coisa dessas? Como alguém que cantava hinos, que participava das reuniões, que aparentemente amava a Deus, poderia ter tanto ódio no coração? Mas a visão não mentia. Eu vi seus lábios se movendo, ouvi as palavras que ela pronunciava, cheias de inveja, de cobiça, de maldade. Naquele momento, entendi por que minhas orações pareciam não ser ouvidas. Porque mesmo jejuando e clamando, a doença não passava. Havia uma força contrária, uma maldade oculta, trabalhando contra mim. Mas também entendi que Deus não me abandonara. Ele estava me mostrando a verdade para que eu pudesse lutar. Chamei o irmão João e contei tudo. Ele ficou estarrecido, mas não duvidou de mim. Sabia que eu não era de mentir, e que se Deus tinha me mostrado aquilo, era porque precisávamos agir. Naquela mesma noite, nós dois nos ajoelhamos e começamos a orar com uma fé que eu nunca tinha sentido antes. Não era uma oração comum, era uma batalha espiritual. Senhor, eu clamei, tu sabes o que está acontecendo. Tu vês o coração dessa mulher. Não permita, meu Deus, que o inimigo use uma irmã para me destruir. Quebra toda maldição, toda amarração, todo plano do maligno contra a minha vida. Eu te peço, Senhor, me livra dessa doença, dessa fraqueza, dessa angústia. E se há algo em mim que precisa ser corrigido, me mostra, para que eu possa me arrepender e ser perdoada. O irmão João orou com lágrimas nos olhos. Pai Celestial, tu és justo e santo. Não permita que o diabo triunfe sobre a tua serva. Se há inveja, se há ódio, se há cobiça, expõe tudo, Senhor. Defende a tua filha, como defendeste Davi das mãos de Saul.
Que a tua justiça se manifeste, e que a tua vontade seja feita. Naquela noite, dormi com uma paz que não sentia há semanas. E no dia seguinte, algo mudou. Acordei sem a dor de cabeça, sem a fraqueza nas pernas. Levantei-me e senti que o peso tinha sido tirado de mim, mas sabia que a batalha não tinha acabado. Na congregação, no domingo seguinte, Maria se aproximou como sempre com aquele sorriso falso. Desta vez, porém, eu não me deixei enganar. Quando ela estendeu a mão para me tocar, eu dei um passo para trás e disse, com firmeza, Irmã Maria, eu não preciso da sua oração. Ela ficou surpresa, mas tentou disfarçar. Como assim, Irmã Ana? Eu só quero o seu bem. Não, eu respondi, olhando nos seus olhos. Você não quer o meu bem. Você quer o meu mal. Mas Deus revelou tudo para mim. Ele sabe o que você tem feito nas escondidas, as palavras que você tem falado, os planos que você tem tramado. Mas eu te digo uma coisa, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Ela empalideceu. As irmãs ao redor ficaram confusas, mas eu não me importei. Não era a hora de ter medo. Era a hora de tomar posição. Eu não tenho ódio de você, continuei. Pelo contrário, eu oro para que Deus toque no seu coração, para que você se arrependa desse pecado, dessa inveja, dessa cobiça. Porque se você não se arrepender, o juízo de Deus virá sobre você. Maria não disse mais nada. Virou as costas e saiu. Alguns irmãos vieram me perguntar o que tinha acontecido, e eu contei, sem esconder nada. Não era para fofoca, não era para criar divisão. Era para que todos soubessem que o inimigo pode usar até mesmo aqueles que parecem ser servos de Deus para fazer sua obra suja. Nos dias que se seguiram, minha saúde melhorou completamente. As dores sumiram, a fraqueza desapareceu, e uma alegria que eu não sentia há muito tempo voltou ao meu coração. Deus tinha me livrado não só da doença, mas da armadilha que o inimigo tinha preparado para mim. Mas a história não terminou aí. Alguns meses depois, soubemos que Maria tinha adoecido. Não de uma doença comum, mas de algo que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ela emagreceu, ficou fraca, e começou a passar pelo mesmo que tinha desejado para mim. Alguns irmãos foram visitá-la, e ela, arrependida, confessou tudo. Disse que tinha inveja do meu casamento, que queria o irmão João para si, e que tinha recorrido a coisas erradas, a orações que não vinham de Deus, para tentar me destruir. Ela chorou muito, pediu perdão a Deus e a mim. E eu, que já tinha perdoado ela no meu coração, estendi a mão e orei por ela. Não com ódio, não com amargura, mas com a mesma misericórdia que Deus teve para comigo. Porque se Deus me perdoou tantas vezes, quem era eu para não perdoar? Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não só me curou, mas me ensinou a vigiar, a não confiar nas aparências, a buscar a Ele em todo o tempo. Aprendi que o inimigo é astuto, que ele pode usar até mesmo aqueles que estão ao nosso lado para nos ferir. Mas também aprendi que, quando nos ajoelhamos e clamamos ao Senhor, nenhuma força do mal pode nos vencer. O irmão João e eu continuamos nossa jornada, mais unidos do que nunca. Nossa casa segue sendo um lugar de oração, de amor, de confiança em Deus. E toda vez que vejo Maria na congregação, agora com o coração humilde e arrependido, eu agradeço a Deus por ter me dado forças para passar por aquela prova. Porque no final das contas, não foi só uma vitória sobre a doença. Foi uma vitória sobre o ódio, sobre a inveja, sobre as forças das trevas. E foi mais uma prova de que, quando confiamos em Deus, Ele nunca nos deixa sozinhos. Que este testemunho sirva para encorajar a todos os irmãos que estão passando por lutas escondidas, por batalhas que ninguém vê. Deus conhece o seu coração. Ele sabe das suas dores. E se você clamar a Ele com fé, Ele vai ouvir, vai agir e vai te dar a vitória. A Ele seja toda a glória, todo o louvor, todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém.